Bom dia a todos vocês que estão aí ligando a live, a vocês que estão assistindo mais tarde, a todos que de alguma forma estão tendo acesso a esse vídeo. Eu quero dizer primeiramente que é uma alegria muito grande poder estar mais uma vez ao vivo com vocês ou até assistindo depois. Que bom, gente, a gente está junto aí mais uma vez, terça-feira, né? Para muitos é terça, para mim hoje é segunda, então é muito bom poder estar descansado e pronto para mais uma semana aí na presença do Senhor, podendo viver aí os desígnios dele para a nossa vida, os seus preceitos, a sua vontade, descobrir, né, desvendar. Na verdade, nós somos exploradores de Deus, né? A gente vai explorando o Senhor, a gente vai descobrindo, a gente vai conquistando aquilo que Ele vai nos mostrando como revelação, como princípios para a nossa vida, e a nossa vida vai sendo pautada pelos encontros com o Senhor, né? A cada encontro uma nova marca, a cada encontro uma nova revelação, a cada encontro uma metanoia, né? Uma mudança de mente. E o Senhor então vai trabalhando de forma tão graciosa, né? É bom demais, a gente vai morrer descobrindo o Senhor aqui na terra para nos encontrarmos face a face com Ele no céu. Olha que maravilha, não há nada melhor do que isso. Bom dia, Paulo, bom dia o pessoal que está chegando. Como é bom, né? Podermos começar o dia na presença dEle. Hoje eu já comecei com o meu chimarrão aí já foi um pedaço da térmica. Depois da live vai o resto. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você então a nós termos esse tempo de oração na presença de Deus, esse tempo de buscarmos a face dele e nos encontrarmos nesse momento com ele em nome de Jesus. Então, se você pode fechar os teus olhos aí onde você está, se você não está dirigindo, se você não está fazendo alguma coisa que realmente precisa ficar de olho aberto, se você conseguiu ter esse privilégio, né, de tirar esse tempinho para não estar fazendo nada mesmo, mas estar ouvindo, refletindo, meditando, orando na presença do Senhor, que assim seja, né? A Aline do Rio de Janeiro, olha, a Sheila do Rio de Janeiro, a Aline daqui de São Bento, sejam bem-vindas, tá? Glória a Deus. Vamos orar então. Obrigado, Deus, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Senhor, por este amor que nos constrange, que nos leva para mais perto de Ti. Obrigado, Deus, pela Tua doce presença, que é, Senhor, nosso bem maior. Obrigado por sabermos que o nosso coração está nas Tuas mãos, está no Teu recôndito, no Teu esconderijo. Obrigado, Deus, por sabermos que o Senhor nos leva ao aprisco para descansarmos e depois nos conduz a pastos verdejantes ao longo do dia. Obrigado por mais uma manhã. Obrigado por mais um tempo na Tua presença para podermos meditar na Tua palavra, conhecermos mais de Ti, estarmos mais vivos e intensos na Tua presença. Senhor, que a nossa intensidade na Tua presença, a nossa sensibilidade em ouvir a Tua voz, a nossa mente meditando na Tua palavra dia e noite, possa, Senhor Deus, a cada dia, cada vez mais, nos levarmos a um lugar de mais intimidade contigo, nos levarmos a um lugar de mais revelação na Tua presença, nos levarmos a um lugar de mais conhecimento e vida prática, Senhor Deus, não só na nossa espiritualidade, não só no que diz respeito à nossa meditação e à nossa vida piedosa, mas que as nossas atitudes, a nossa ética, a nossa moral seja transformada pelas Tuas mãos, pelo Teu Espírito que habita em nós e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor possa operar maravilhas em nós nesse dia, que o Senhor possa operar grandes coisas em nós nesse dia, que possamos voltar para a cama nessa noite, convencidos pelo Teu Espírito, em áreas das quais nós desconhecíamos, pelo operar, pelo agir do Teu Espírito por meio da palavra de Deus, que é a espada de dois gumes no nosso coração e no nosso pensamento. Que o Senhor venha de forma estrondosa, abençoadora. Eu oro para que o Senhor cuide de cada irmão, cada irmã, cada vida que está, Senhor Deus, assistindo nesse momento, ou que estará, não só nesse momento agora, de manhã, mas que estarão assistindo ao longo do dia.
que o Senhor venha a alcançar, a tocar. Senhor, ouve, Senhor, a demanda, a necessidade de cada coração, que o Senhor, de forma única, específica, possa tocar e, Senhor, curar e trazer renovo e trazer, Senhor, toda a demanda e toda a necessidade que há no meio de nós, Pai, porque Tu és o nosso dono, Tu és o nosso provedor em todas as áreas da nossa vida, e nós, mais uma vez, mais uma manhã, nos rendemos na Tua boa, perfeita e agradável vontade e descansamos sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas, que nada foge dos Teus olhos. Tu estás, Senhor Deus, Tu és onipresente, Tu estás, Senhor Deus, em todo lugar, segundo a necessidade de cada uma das coisas, Pai. Tu tens, Senhor, liberdade de ir e vir e de agir, Senhor Deus, não no Cronos, mas no Kairos, Senhor Deus, no ontem, no hoje e no amanhã. E nós nos rendemos a essa soberania do Senhor, mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia a você que foi chegando. Olha aí que legal, a Josi está aí, a Célia está aí. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos vocês. Graças a Deus. Amados, nós estamos em Gênesis capítulo 14. Nós finalizamos a semana passada, ainda no capítulo 14, o momento em que Abrão vai libertar Ló, seu sobrinho, né, de um aprisionamento de guerra, onde ele estava em Sodoma, e Sodoma então ela é atacada, ela se torna escrava de um outro povo, e Abrão então levanta homens valentes que estavam ali com ele, vai atrás do seu sobrinho, liberta aquela cidade, né? E agora, no momento em que Abrão está retornando desta guerra, no momento em que Abrão se encontra com o rei de Sodoma que estava aprisionado, ele tem um encontro também com um homem chamado Melquisedeque. E aqui é onde nós vamos meditar um pouco nessa manhã. Esse texto é um texto riquíssimo. Melquisedeque, ele tem aí uma representação, uma simbologia gigantesca por trás dele, e eu tenho certeza absoluta que nós não vamos esgotar aqui nessa manhã tudo que ele tem para nos ensinar, tudo que ele tem para nos mostrar, né? Mas com certeza o Senhor vai falar no meio de nós essa manhã, o Senhor vai trazer um pouco de revelação, um pouco de direção para nós nessa manhã, e esse é o motivo principal pelo qual nós estamos aqui, em nome de Jesus. Então eu quero convidar você a ler Gênesis capítulo 14, e eu vou ler contigo do versículo 17 até o versículo 24. Mais uma vez, estou aqui na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. É uma linguagem mais acessível para que a gente possa não ficar preso às palavras mais complicadas, mas que a gente possa ter fluidez aí naquilo que a gente tem para falar e naquilo que o Espírito tem para ministrar nessas manhãs de encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá então, Gênesis 14, 17 diz assim: Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, que nominho, né? Quedorlaomer, tá aí um nome bonito para você que está grávida, né? Dá para o teu filho, brincadeira. E outros reis. Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém. Veja só, Melquisedeque não é citado em nenhum momento antes. O primeiro momento em que ele é citado é aqui, Melquisedeque, que era rei de Salém, né? E nós sabemos aqui que Salém é Jerusalém, era o nome antigo de Jerusalém. E sacerdote do Deus Altíssimo. Olha só, não havia ainda linhagem nenhuma, né? Levi não havia nascido, né? Levi era bisneto de Abrão, então não havia nascido ainda, mas aqui já há um prenúncio, já há uma antecipação de um sacerdócio, de uma linha sacerdotal do Deus Altíssimo, mas que não está atrelada a nada e nem ninguém. Um homem chamado Melquisedeque que aparece do nada, que a Bíblia não faz questão de mostrar a sua origem, não faz questão de mostrar os seus pais, a sua linhagem antecipada, né? E aqui agora ele diz que era rei de Salém, rei de Jerusalém, da futura Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo.
E ele então vai em direção a Abrão. Olha que interessantíssimo esse momento, amados. Trazendo pão e vinho. Pão e vinho. O corpo e o sangue de Cristo prefigurado aqui no momento de encontro, de aliança, de aproximação, né? Melquisedeque abençoa Abrão e diz: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí, Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois, o rei de Sodoma disse a Abrão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, podem ficar com a parte deles. Amados, muito interessante o que nós encontramos aqui. Nós encontramos primeiramente, na figura de Melquisedeque, né, uma referência messiânica, uma referência de Jesus, o Messias, o ungido, o Cristo do Senhor, que haveria de vir para libertar o seu povo do pecado, para libertar a humanidade do pecado por meio da morte vicária na cruz, né? Nós encontramos em Melquisedeque o primeiro sacerdote que não tem uma antecipação de linhagem na palavra de Deus, um homem que é reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo e que aparece para se encontrar com Abrão com vinho e pão. Olha que coisa mais estrondosa isso. Então aqui nós já encontramos o início de uma era de redenção. Nós já encontramos mais uma pitada de Cristo no Antigo Testamento, onde nós vamos encontrar uma prefiguração por meio deste homem, né, chamado Melquisedeque, que agora vai trazer pão e vinho e entregar para Abrão, ou seja, um momento da comunhão, um momento de se aproximar de Deus, um momento sagrado na vida de Abrão. Então, quando Abrão se encontra com Melquisedeque, Abrão entende que aquele momento é um momento sagrado. Abrão entende que aquele momento é um momento de cultuar ao Senhor. Abrão entende que aquele momento é um momento de render louvor, glória, honra ao Senhor. Mas Melquisedeque ele vem com pão e vinho, prefigurando Cristo, né? Mas ele vem também trazer uma bênção a Abrão. Ou seja, um abençoador se aproxima de Abrão e o abençoa, né? E o texto diz que Melquisedeque diz: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo. Não é a bênção dele que ele dá a bênção de Deus a Abrão. E ele diz que criou o céu e a terra, ou seja, reconhecendo, né, o Deus Todo-Poderoso, dizendo, né, que ele era monoteísta, que ele acreditava que ele era sacerdote de Deus mesmo, o Deus Criador do céu e da terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas tuas mãos. Ou seja, reconheça, né, que por meio dessa bênção, quem lhe deu vitória foi Deus, não foram seus homens, não foi a tua capacidade, não foi a tua aptidão de guerra, mas foi o Deus Todo-Poderoso que lhe deu a vitória. E aí então ele abençoa a Abrão. E veja só o que Abrão faz, um homem quebrantado, um homem que tinha o coração de Deus, o primeiro patriarca, o homem que Deus escolhe para começar uma nova linhagem, não é? E aí então Abrão, na segunda parte do versículo 20, ele diz assim: aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. E aqui na palavra de Deus nós encontramos pela primeira vez o termo a 10ª parte, né? Nós encontramos já em Caim e Abel a oferta, nós encontramos ao longo do Gênesis, de partes das quais nós já lemos, momentos de oferta ao Senhor. Mas pela primeira vez nós encontramos aqui Abrão dando a 10ª parte a Melquisedeque. E é muito interessante, amados, esse texto é muito valioso para nós, porque por 2 vezes nós encontramos no Antigo Testamento a questão do dízimo ao Senhor
antes da lei mosaica, né? Veja só, nós encontramos em Abrão e nós vamos encontrar em Jacó um momento em que ele também faz uma aliança com o Senhor e decide dar a 10ª de tudo aquilo que ele haveria de receber para o Senhor de volta, ou seja, devolver a ele aquilo que lhe pertence, né? Então, nós encontramos por meio disso um homem que não vive, veja só, uma religiosidade antecipada ou pré-determinada. Nós encontramos um homem de intimidade com Deus e que, quebrantado, consegue se aproximar do Senhor e discernir por meio de revelação aquilo que agrada o coração de Deus e que ele pode então fazer. Porque, amados, se relacionar com Deus não é por meio de religiosidade, mas é por meio de revelação. Não é de fora para dentro, não é por meio de imposição ou por meio de convencimento de homens, mas é por meio de revelação daquilo que o Espírito confirma no coração, aquilo que o Espírito convence por dentro, e nós somos transformados integralmente, ou seja, de dentro para fora. Quando as nossas ações mudam, é porque o Senhor já está trabalhando no nosso coração. E aqui nesse momento nós encontramos mais uma vez uma prova disso. Um homem que não precisou de alguém que colocasse tábuas na frente dele e dissesse: vai ser assim, aquele que não fizer assim será punido. Não precisou disso. Ele foi um homem que naturalmente, por meio da intimidade, da revelação de um Deus que falava com ele, de um entendimento que havia sendo estabelecido para ele, ele então assume essa postura que Deus, trabalhando de dentro para fora, vai gerando e vai transformando. Olha que coisa mais linda, né? Deus não nos chama para uma sequência de regras. Deus não nos, apesar de que nós encontramos maldições e bênçãos, apesar de que nós encontramos que aquele que planta coisas erradas vai colher coisas erradas, mas Deus é um Deus de relacionamento, e mais uma vez, por meio dessa postura de Abrão, nós podemos encontrar isso, um homem que decide agradar a Deus por revelação no seu coração. E olha só a integridade deste homem, olha que coisa mais linda, que não é somente uma ação simples de obediência, mas é também uma ação de uma integridade, de um coração transformado. O texto continua dizendo, versículo 21, agora entra aqui o rei de Sodoma. Primeiramente estava só Abrão e Melquisedeque conversando, e agora vem o rei de Sodoma e diz assim: depois o rei de Sodoma diz a Abrão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Ou seja, você nos tirou daquela prisão, né, de guerra, você nos trouxe de volta para a nossa terra, então eu quero lhe retribuir, fique com as coisas, devolva somente os homens, devolva somente o povo, né, que foi aprisionado. Este homem, este rei de Sodoma pede a Abrão, e veja o que Abrão diz. Ele diz: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu. Veja a integridade deste homem, que poderia nesse momento se aproveitar da fraqueza de um homem, poderia nesse momento se aproveitar da fraqueza de um povo todo, de um favor que ele havia oferecido, né? Receber a paga deste favor. Ele quer fazer de uma forma tão íntegra e tão graciosa, que ele diz: olha, o que é teu, o que é meu, eu não vou ficar com aquilo que é teu, eu quero ser bênção na tua vida, eu quero te abençoar, eu quero ser uma boa lembrança para você, eu estou aqui para fazer algo em teu favor e eu vou embora, e Deus vai cuidar de mim, mas o que é teu, fique com isso, né? Olha que coisa mais linda. E ele diz: não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas aí, claro, ele estava com seus aliados que foram em guerra com ele, né? E aí ele diz: mas os meus aliados, Aner, Escol, Manre, podem ficar com a parte deles, né? E ele é tão gracioso que ele não impõe aquilo que para ele é revelação para os seus aliados. Ele diz: olha, eles vão decidir
o que eles vão fazer com o que você quer oferecer para eles, mas da minha parte, eu não vou ficar com nada, eu quero ser bênção para você, e agora é só, né, a comida dos meus empregados, eles precisam comer, e depois nós vamos embora, e você vai tocar a tua vida aí, você vai tocar o teu reino, e eu volto para o meu canto. Olha que coisa mais linda, amados. Nós podemos encontrar tanta riqueza na palavra de Deus, não é? Um homem que devolve o dízimo por uma revelação, não por uma imposição, não por uma religiosidade, mas por saber que Deus é digno, ou seja, que Deus entregou a ele aquilo que já era de Deus, Deus entregou a ele, e ele então devolve a Melquisedeque aquilo. Ele não se aproveita da fraqueza de um homem, né, de um homem fragilizado pela guerra, de um homem fragilizado pela escravidão, de ser levado cativo por conta de uma guerra de um outro povo, e ele também reconhece Deus na sua vitória. Ele sabe que aquele que luta por ele é o Senhor. Que bênção, não é? Que eu e você então possamos continuar meditando e entendendo que o Senhor graciosamente nos aponta um caminho de sacrifício, mas é de forma gentil, é de forma reveladora, é de dentro para fora, não é por imposição religiosa, mas é de uma forma que o Senhor trabalha dentro de nós, e Ele vai imprimindo os seus preceitos, Ele vai imprimindo essa mudança de pensamentos no nosso coração, e nós vamos então trabalhando isso de forma tal que se torna natural. Aquilo que anteriormente poderia ser uma loucura, né, vai se tornando natural, porque aquilo que é loucura para os homens continua sendo sabedoria para Deus. E para finalizar, veja só, mais uma coisa muito interessante que me chamou a atenção no dia de hoje, é que quando Melquisedeque ele aparece sem antecedentes, sem uma linhagem, ele é usado de forma tão graciosa que lá em Hebreus nós podemos ver o escritor de Hebreus lembrando-se de Melquisedeque para anunciar a Cristo. Por quê? Porque nós estamos aqui com Abrão, certo? Nós temos Abrão, que tem Isaac, seu filho, e que tem Jacó, seu neto. O seu neto Jacó tem o seu nome transformado depois de um encontro com o Senhor para Israel. E Israel vai ter ali, dentre todos os seus filhos, vai ser estabelecido 12 tribos. E dessas 12 tribos, nós encontramos ali um processo onde a vara de Arão floresce, e Arão da tribo de Levi, que era o líder da linhagem de Levi, então torna-se a linhagem sacerdotal, né? Os levitas da linhagem de Levi. E quando nós vamos encontrando no desenrolar todo do Antigo Testamento, onde os sacerdotes, aqueles que cuidavam da espiritualidade do povo de Jerusalém ou de Israel, eram da tribo de Levi. Só que quando Jesus não vem da tribo de Levi, Jesus vem da tribo de Judá. E os judeus, para que pudessem então reconhecer Jesus como Messias, precisavam de um modelo escritural de alguém que já havia sido sacerdote, mas que não era da tribo de Levi. Quem então? Melquisedeque. Melquisedeque, porque ele não tem nenhum histórico antecipado. Melquisedeque não era da tribo de Levi, porque Levi não tinha nem nascido ainda. E aí, quando o escritor de Hebreus vai citar isso, e ele diz lá em Hebreus 7, capítulo 7, versículo 15, ele diz assim: e tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as Escrituras Sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Olha que coisa mais linda. A própria história de Melquisedeque, que vem antecipadamente da linhagem dos levitas, é o argumento pelo qual o escritor de Hebreus vai falar com os judeus,
de que Jesus não precisava ser da tribo de Levi, ele poderia ser da tribo de Judá e poderia sim ser o Cristo, o ungido, o Messias, o aguardado por todo o povo hebreu e por toda a humanidade. Glória a Deus por isso. O que isso diz para nós? Que Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias. Deus continua sendo impossível de se colocar dentro de uma caixinha. Ele é impossível de ser pressionado por uma religiosidade. Ele é livre e ele vem para nos libertar e nos dar essa liberdade, uma liberdade que dura para sempre, uma liberdade vinculada à eternidade, uma liberdade que vai além de nós mesmos e de toda a compreensão que a gente pode colecionar, porque Deus continua sendo Deus. Então que eu e você, nessa manhã, possamos olhar para Cristo como o autor e consumador da nossa fé, como aquele que era, que é e que há de vir, como aquele que nos libertou para sempre, para vivermos numa relação de intimidade com Ele, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você então a se voltar para a obra de Jesus, para o sacrifício principal, aquele que era, que é e que há de vir, em nome de Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra eu vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado no seu amor. Merecida a vida que recebemos de graça, merecida a vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Que eu e você possamos nos derramar nesse amor de Deus pelas nossas vidas e que a revelação dele possa ser tão grande dentro de nós, que a nossa vida seja transformada completamente de dentro para fora, em nome de Jesus. Que Ele seja vida para você e não prisão, porque Ele não veio para nos aprisionar, Ele veio para nos libertar. E essa vida, ela é por meio de um relacionamento de intimidade, uma graça, um favor imerecido que só Ele pode oferecer para você. Em nome de Jesus, um beijo no teu coração e, se Deus quiser, até amanhã. Um beijo.